Olá, aqui é o Matheus Santana, e se tem uma coisa que o ser humano sabe fazer muito bem, é ser congruente com a imagem que ele tem de si mesmo. Porque mesmo quando essa imagem está claramente prejudicando a vida dele, ele continua se comportando daquela forma porque não consegue se ver de outro jeito. E isso acontece o tempo todo. A pessoa diz que quer parar de fumar, por exemplo, mas logo em seguida diz que é complicado porque ela fuma desde quando se entende por gente. E aí já era, porque cada vez que ela diz isso, é como se ela assinasse um contrato invisível dizendo que ela vai continuar fumando. Porque no fundo o que comanda não é o que ela quer, mas sim quem ela acredita ser. Segundo Tony Robbins, a força mais poderosa da natureza é essa necessidade de manter coerência com a própria identidade. E isso é tão forte que a forma como você se define cria um padrão. E esse padrão passa a determinar tudo: o que você faz, o que você evita, o que você tolera e o que você acha que merece. Logo, a sua identidade vira um teto. E mesmo que você tenha talento, ideias, disciplina ou vontade, se essa identidade estiver desatualizada, ela vai te travar. E o pior é que na maioria das vezes a gente definiu essa identidade lá atrás quando éramos crianças, adolescentes, ou logo depois de um acontecimento traumático que nos fez acreditar em alguma mentira sobre nós mesmos. E desde então a gente segue vivendo dentro dessa cerca invisível, como se fosse a única forma possível de se viver. Tem uma metáfora que é clássica, mas ela ilustra isso de um jeito muito claro. Nos circos de antigamente, os elefantes eram mantidos presos por uma corda amarrada numa pequena estaca fincada no chão. E se você olhasse aquilo, você ficaria indignado, se perguntando como que um bicho daquele tamanho, com aquela força, poderia ficar parado ali sem nem tentar escapar. Mas sabe por que ele nem tentava? Porque quando ele era filhote, o pessoal amarrava ele em alguma coisa forte o suficiente para ser impossível ele conseguir escapar, por mais que ele tentasse. E aí esse filhote eventualmente acabava desistindo de se soltar dali, porque ele entendia que era um esforço inútil. Só que o mais intrigante é que mesmo depois de adulto, pesando sei lá quantas toneladas e com força suficiente para arrancar aquela estaca com um simples tranco, ele nem tentava. Porque na cabeça dele aquilo ainda era impossível. É o que é conhecido na psicologia como desamparo aprendido. E aí a pergunta que fica é: qual é a sua estaca? Qual limitação você aceitou como verdade, talvez há anos, e segue carregando até hoje, mesmo já tendo capacidade para romper com isso há muito tempo? Então agora eu queria que você pensasse em alguma limitação que você tem e refletisse, sabe? Quando foi que você aceitou isso como uma verdade? Pode ser que você nem enxergue isso como uma limitação e se justifique dizendo coisas como: ah, esse é meu jeito. Só que não é. Porque muitas vezes a gente se adapta para se encaixar, para ser aceito, para ser respeitado ou o que for. Mas quando a gente faz isso por tempo demais, a gente se desconecta da própria essência. E aí fica difícil ser feliz assim. E a questão agora é: como é que a gente muda isso na prática? Bom, o primeiro passo é entender que identidade não é algo fixo. Você pode expandir quem você é, você pode elevar o seu padrão, você pode decidir agora que não aceita mais viver como antes. Só que essa decisão tem que ser profunda, ela não pode ser só um desejo fraco do tipo quero perder 10 quilos ou quero ganhar dinheiro, porque isso não costuma ser o suficiente. Você precisa de um motivo forte, uma visão que te emocione, algo que te lembre todos os dias o porquê que você está fazendo aquilo que você faz. Olha só, eu tenho certeza que tiveram momentos na sua vida em que você de repente mudou o seu padrão e a sua vida também mudou. Isso acontece porque a gente vive de acordo com a identidade que a gente sustenta. Por exemplo, olha para o seu corpo. Ele não é o reflexo dos seus objetivos ou dos seus desejos. Ele é o reflexo da sua identidade e dos seus padrões. Porque se você se vê como atleta, então existe uma frequência de treino que você mantém, uma alimentação melhor e uma certa disciplina. Porque tudo isso é parte de quem você é. E aí você age em coerência com essa identidade. Agora, se você diz: ah, eu sempre fui acima do peso, a minha genética não ajuda, essa história vai continuar te puxando para trás. Porque nela você encontra conforto, estabilidade, é familiar para você. E isso inevitavelmente se torna parte da sua identidade. Então, se você vê, por exemplo, alguém no shape, com o corpo trincado, você nem precisa perguntar se essa pessoa treina, porque é óbvio. Ela treina há muito tempo e com consistência. E consistência nasce da formação de um hábito. E é isso que muita gente não entende. Essas pessoas treinam com frequência porque treinar se tornou um hábito e, consequentemente, também se tornou parte de quem ela decidiu ser. Logo, treinar é uma obrigação para ela, igual escovar os dentes. Não existe a opção de não fazer aquilo porque treinar reforça a imagem de pessoa saudável que ela tem de si mesma. Assim como se você se vê como uma pessoa que tem higiene bucal, escovar os dentes é uma obrigação, porque isso reforça essa sua identidade. E com o dinheiro, a lógica é exatamente a mesma.
Todo mundo precisa pagar contas e de alguma forma consegue. Mas tem gente que, além das contas, também cuida da família, dos filhos, dos pais e dá um jeito, porque a necessidade elevou o padrão delas. Então, quando você decide que algo é uma obrigação, a sua mente encontra o caminho. Então, segundo Tony Robbins, os seus hábitos são a base de sustentação da sua identidade. Logo, se você quiser mudar a forma como você se vê, comece mudando seus hábitos, porque são eles que te colocaram onde você está agora e são eles que vão te levar para onde você quer chegar. E sim, eu sei que não é fácil e talvez você nem saiba por onde começar. Então, se você quiser descobrir como fazer essa mudança do jeito mais simples e rápido possível, eu quero te apresentar um método passo a passo que eu elaborei para te ajudar a resolver isso de uma vez. É só clicar no primeiro link da descrição e assistir o vídeo que preparei para você lá. Bom, mas uma coisa que você precisa ter em mente é que, para começar a mudar, você precisa iniciar esse processo com pequenas ações que consiga sustentar com consistência. Então não precisa ser um comportamento grandioso. Você não precisa correr 10 quilômetros por dia para começar a se ver como uma pessoa saudável, nem ler 3 livros por semana para se ver como um leitor. Você pode começar aos poucos, você pode começar caminhando 30 minutos, lendo uma página por dia e assim por diante, porque não é necessariamente a intensidade, mas a frequência da atividade que te faz começar a se enxergar de uma forma diferente. E se mantiver isso por tempo suficiente, eventualmente essa atividade já vai fazer parte de quem você é. É interessante perceber que o sucesso, na verdade, não é um evento mágico que acontece de repente. Ele é construído em silêncio, com pequenas ações diárias que pouca gente vê. Só que o fracasso também. Ele não chega do nada. Ele é a soma de pequenas falhas que você cometeu, tolerou e deixou passar até virar uma grande bola de neve. O Tony Robbins conta que quando ele entrevistou o Michael Jordan no auge da carreira dele, teve uma hora que ele perguntou o que fazia o Jordan ser diferente dos outros jogadores, se era talento, dom de Deus ou pura habilidade. E o Jordan respondeu o seguinte: olha, eu não estou tentando parecer humilde, eu realmente tenho muito talento, tenho um dom dado por Deus, eu pratico muito e trabalho muito duro. Mas na verdade, o que me diferencia são os meus padrões, porque todo dia eu exijo mais de mim mesmo do que qualquer pessoa exigiria de alguém. Portanto, eu não compito com outras pessoas, mas sim com o que eu sou capaz de fazer. Mas a questão é que você não precisa ser um atleta profissional para aplicar isso. Todo mundo pode mudar de vida a partir dos próprios hábitos, só que isso exige clareza. Primeiro você precisa olhar para alguma área da sua vida e ser brutalmente honesto. Onde você está hoje? Qual é a realidade nua e crua dessa área? Sem desculpas, sem historinha, só a verdade. Depois você analisa os hábitos que te colocaram nessa situação. Quais são os hábitos que você cultivou todos os dias e que te trouxeram até aqui? Escreve tudo. E aí vem a pergunta que muda o jogo. O que você quer de verdade? Qual é a visão que te inspira? Seja específico. Quantos quilos você quer pesar? Quanto quer faturar? E por fim, defina os novos hábitos que você precisa ter para chegar lá. Quais são os hábitos que vão te fazer se ver como o tipo de pessoa que vive aquela realidade, sabe? E aí, é claro, pode ser que você precise mudar vários hábitos, mas não tenta mudar tudo de uma vez. Escolhe um hábito para começar, um só, e simplesmente comece da forma mais simples que você conseguir. Porque essa indiscutivelmente é a forma mais inteligente de começar a mudar um comportamento. No fundo, a única coisa que vai te dar poder de verdade é você viver alinhado com quem você realmente quer ser. Porque quando você vive abaixo disso, você sente frustração, vazio e aquela sensação de que está desperdiçando a sua vida. Mas quando você vive alinhado com o seu potencial, tudo muda. Você ganha clareza, energia, confiança e essa energia vai se espalhando por todas as áreas da sua vida. Por fim, eu quero dizer que se você quer ter um novo ano e uma nova vida, então não espere dia 1 de janeiro, cara. Comece hoje. Comece com isso que você acabou de ouvir. Você vai ver como tudo fica muito mais simples depois que você dá o primeiro passo, porque cada novo passo te dá mais impulso. E quando você disciplina uma área da sua vida, sem perceber, você acaba se tornando mais disciplinado em várias outras áreas também. Então eu espero que com esse vídeo você tome a decisão certa, porque é como diz aquela frase, existem duas dores na vida, a dor da disciplina e a dor do arrependimento. A disciplina pesa gramas, mas o arrependimento pesa toneladas. E se você gostou desse vídeo, eu sugiro você assistir esse aqui também, porque com certeza ele vai te ajudar ainda mais. Um forte abraço e até a próxima.